Roden. Bom e querido amigo, muito boa tarde. Boa tarde, Xênia, muito bem. Eu quero explicar para a nossa companheira que me pergunta, Dona Amélia é secretária do professor Roden. Então eu sempre converso com ela. Dona Amélia, a pastinha continua, né? Não é meio, a gente não pode modificar essa pastinha. Não? Não, essa ainda é infalível. Essa aí não pode modificar? Não. E também não se pode ser substituída. Não aceita nenhuma outra? Não, já está com minhas auras. Quantos anos, Dona Amélia, tem a pastinha? Você sabe. Já perdeu a conta? Não perdeu a conta. Bem, professor, diga. O senhor vai começar o retiro amanhã? Amanhã, quarta-feira à noite até domingo de manhã. 3 dias completos. Frequentado por pessoas de Porto Alegre, Goiânia, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Mas aqui em São Paulo, não acho que em São Paulo, nós temos o único ashram verdadeiro aqui em São Paulo, perto de Jundiaí. São 30 e tantas pessoas, porque nós não podemos aceitar mais por causa do conforto necessário. Sem luxo, mas conforto. Então aceitamos 30 e poucas pessoas para cada retiro. Se eu aceitasse todos, seriam centenas cada vez. Mas nós não temos lugar para 3 dias de hospedagem e alimentação, senão para 30 pessoas. Isso vai começar quarta-feira à noite, silêncio absoluto, até domingo de manhã, meditação contínua. Agora, eu não sei se todos sabem aqui na televisão o que nós chamamos de retiro espiritual. Conta para nós, professor. Primeiro, não é escapismo da sociedade. Nós não queremos escapar da vida. Segundo, não é conformismo. Não é, professor? Nem conformismo com a vida de cada dia, nem escapismo da vida, mas transformismo. Transformação da vida pelo conhecimento da verdade sobre nós mesmos. Transformação das periferias pela profundidade. Quem não chega até a profundidade do seu ser não pode transformar devidamente as periferias do seu viver e do seu agir. Então nós precisamos de alguns dias para chegarmos até a consciência do nosso ser, da profundidade. Não para escaparmos da vida, nem para nos conformarmos com esta vida superficial de cada dia, mas a transformarmos em algo melhor a nossa vida de cada dia. Professor Roden, me conta como é a rotina do ashram. Não é e a disciplina. Escute, nós temos 3 meditações coletivas em grupo no Santuário do Silêncio, que está lá no cima do morro, no meio do mato. 3 meditações coletivas em grupo. Isto é apenas 3 vezes que eu dirijo. Eu digo umas palavras de iniciação e de outros todos que fazem uma hora inteira de meditação em silêncio. Mas fora dessas 3 horas de silêncio e de meditação coletiva, cada um faz meditação individual o dia inteiro. E isto não é um tormento, porque nós não aceitamos muitos novatos. Nós sempre aceitamos alguns novatos para cada retiro e muitos veteranos. Porque os veteranos já sabem que o silêncio é um gozo e a meditação é uma delícia. Os novatos acham que o silêncio é um tormento e a meditação é um sacrifício. Ora, nós não queremos tormentos e sacrifícios. Nós queremos que o silêncio e a meditação sejam um gozo e por isso sempre aceitamos alguns novatos e muitos veteranos que já estão habituados há muitos anos a fazer retiro e meditação. Isso dá certo. Essa mistura de muitos veteranos e alguns novatos dá certo, porque os novatos são absorvidos pelas vibrações dos veteranos e facilmente entram na direção certa. Professor Roden, 3 dias sem nenhuma palavra? Não, nós não falamos, nós não conversamos entre nós.
E ninguém quer conversar. Depois de terminar os 3 dias de silêncio, todo mundo me pede, vamos continuar mais 3 dias? Eu digo, não, desta vez não pode ser. Não está programado para 6 dias e vamos contentar-nos com 3 dias. Porque é tão gostoso ficar em silêncio, recebendo mensagens do além, porque enquanto não se está em silêncio, não se pode receber mensagens cósmicas. Então eles querem continuar o silêncio, por sinal que não acharam nenhum sacrifício em fazer o silêncio e a meditação. Mas quem não está habituado, acha que o silêncio é um sacrifício e a meditação é um tormento. Não é verdade. É questão de hábito. Existe uma alimentação especial? Durante todo o retiro, nós temos alimentação muito leve, mas suficiente, geralmente naturista, mais ou menos vegetariana, não necessariamente macrobiótica, mas naturista, porque isto favorece muitas vibrações espirituais. Carne pesada de animais quadrúpedes, por exemplo, que é carne pesada, produz vibrações violentas no sangue e não favorece muito a meditação. Por isso, durante o retiro, mesmo que nem todos sejam vegetarianos no resto da vida, todos durante o retiro são vegetarianos, porque favorece vibrações suaves e favorece muito a concentração espiritual. Isso nós sabemos. Professor Roden, eu ia lhe fazer uma pergunta assim. Professor Roden, o senhor disse por que não necessariamente macrobiótica? O senhor tem algumas... Porque a macrobiótica está limitada às coisas do Japão por enquanto. Eu já falei com muitos médicos que disseram, nós não temos nada com a macrobiótica japonesa que nos veio do Japão. Se ela for devidamente adaptada às condições do Brasil, nós estamos de acordo. Mas, infelizmente, certo tipo de macrobiótica que veio do Japão exclui as melhores coisas que nós temos no Brasil. As coisas vegetais, por exemplo, proíbe muitas coisas, muitos frutos, muitas coisas vegetais da natureza perfeitamente boas. Nós temos que adaptar a macrobiótica oriental japonesa às condições do Brasil. Então estamos plenamente de acordo. Só legítimo oriental o senhor não aceita, não, professor? Não, porque é muito unilateral. É muito unilateral. Arroz integral é muito bom, mas só arroz integral não satisfaz as exigências do nosso organismo. O clima é outro? É outro. E no Japão não há muitos produtos. O Japão é um país estéril praticamente. Sim. Produz pouca coisa e tem que contentar-se com o pouco que eles produzem. Mas o Brasil é um país de infinita abundância de produção e nós temos que adaptar o vegetarianismo da macrobiótica ao vegetarianismo brasileiro. Professor Roden, eu falava ainda há pouco a respeito de homeopatia e alopatia. Pode ser que não seja o seu posicionamento o meu. Mas, professor Roden, acho que poucos de nós podemos usufruir da homeopatia hoje, não, professor? Escuta, a alopatia é para o nosso corpo material. A homeopatia já é para o nosso corpo astral. Então o senhor concorda quando diz que ela é quase transcendental? É, mas todos os homeopatas sabem disso, porque a homeopatia atinge o nosso corpo sutil, o nosso corpo bioplásmico. Hoje em dia a ciência não gosta da palavra astral. Sim. Dizem que isso é introdução nossa. Eles chamam esse corpo bioplásmico. O corpo que subjaz ao corpo material, eles chamam corpo bioplásmico. A homeopatia atinge muito mais o corpo bioplásmico do que propriamente o corpo material. Mas é a base que subjaz ao corpo material. Mas, para irmos além da alopatia e da homeopatia, eu escrevi um livro que nunca publiquei, nem jamais vou publicar. Por quê, professor? Cosmoterapia. Por que não vai publicar? Porque eu não posso completar um livro de conteúdo tão difícil. Eu não quero jogar ao público um livro que eu mesmo não terminei e que eu mesmo não aprovei plenamente. Porque sempre vem ideias novas sobre cosmoterapia. Já temos somatoterapia, já temos psicoterapia. Ultimamente, os grandes médicos europeus escrevem livros sobre logoterapia. Viktor Frankl
de Viena e outros. Eu tenho todos os livros sobre logoterapia. Agora nós estamos chegando a uma nova terapia que eu chamo cosmoterapia, que vai além das 3 outras terapias. E seria até melhor que nós praticássemos cosmoterapia em vez de alopatia e mesmo de homeopatia. E como seria a cosmoterapia? Ia prevenir qualquer doença, porque o cosmos não conhece doença. A doença é invenção nossa. As leis cósmicas, a alma do universo, que Spinoza chama Deus. Deus é a alma do universo, de Spinoza. Se nós estivéssemos na cosmoterapia, nós estaríamos plenamente identificados com as leis da alma do universo, que nunca teve doença. Por que é que o corpo de Jesus nunca esteve doente? O Evangelho nunca fala de uma doença de Jesus. Ele vivia na cosmoterapia, é claro. Ele vivia em perfeita harmonia com as eternas leis cósmicas. Por isso ele não precisava de médico, nem de medicamento. Não consta que ele tenha estado com dor de cabeça, ou com gripe, ou com qualquer outra coisa. O Evangelho nunca menciona uma doença de Jesus. Ele estava na cosmoterapia. Deixa eu ser malcriada, seria a condição natural do homem entrar na cosmoterapia. Deixa eu ser malcriada, professor Rod. Também Jesus não viveu neste tempo, né? Com poluição de toda forma, entrando para dentro da gente. Senhora Dona Amélia, não estou sendo malcriadinha só. Mas ele estava em perfeita harmonia com as leis cósmicas, que eu chamo cosmoterapia. Não é nenhuma patia, é terapia em vez de patia, porque patia já vem de sofrimento. Terapia é uma cura preventiva antes de ter qualquer doença. Professor Rod, outra vez eu vou ficar malcriada. O senhor nunca ficou doente? Fiquei, porque não estou na cosmoterapia. Infelizmente, faço o possível para estar na cosmoterapia, mas não estou plenamente, não garanto, não digo isso. Meu Deus, se ele não atingiu... É um ideal para mim, mas não é uma realidade. É um ideal? É um ideal, sim. Ainda não uma realidade? Não é uma realidade. Ao menos não uma facticidade. Professor Rod, tem que repetir de ano, então, para chegar à realidade? Porque quanto o senhor caminhou em qualidade nesta vida, poxa, e ainda não atingiu, então tem que repetir de ano, professor. A realidade em toda a sua plenitude, nenhum homem atingiu fora de Jesus. Não atingiu. O Filho do Homem, nós somos filhos de mulher. Mas ele se chama 82 vezes o Filho do Homem. 82 vezes ele se dá a si mesmo o título o Filho do Homem. Quer dizer, o homem em toda a sua plenitude. Isso ele chama o Filho do Homem. Preconceituoso Jesus, né, professor? Não preconceituoso. Botou a mulher lá para escanteio. Não, senhor, preconceito é contra a verdade. Agora, quem afirma a verdade... Mas ele nasceu de uma mulher, né, professor Rod? Sim, mas isso ele não chama filho Maria. Mas isso não Mas ele também nasceu de uma mulher. Ele não chama filho do homem nesse sentido. Isso não chama filho do homem. Mas eu ele chama filho do homem, o homem integral. O homem em toda a sua plenitude como deve ser, mas como infelizmente ainda não é. Isto ele chama filho do homem. 82 vezes, não se esqueça. Professor Roden, nenhum outro homem atingiu esse estágio? Que nós saibamos, não. Nem Buda, nem Krishna. Moisés chegou perto. Moisés é o único homem que eu conheço, através da história, através de Jesus, o que chegou perto, porque o Antigo Testamento conta a vida de Moisés. Quando ele tinha 40 anos, fugiu do Egito, em perfeita saúde. Quando ele tinha 80 anos, ele voltou da Arábia em perfeita juventude, diz a Bíblia. E quando ele subiu ao Monte Nebo, no fim da sua longa peregrinação, ele tinha 120 anos, diz a Bíblia, e estava em plena juventude. Ora, quem está em plena juventude, aos 120 anos, quase entrou na cosmoterapia. Porque não consta de uma doença de Moisés. Então nem Buda, professor? Não, de Buda não sabemos. De Buda não sabemos. Sabemos apenas de Moisés, que chegou a 120 anos em perfeita juventude, e de Jesus não sabemos de nenhuma doença.
Bem, ele foi morto aos 33, mas ele também teria chegado aos 120 sem nenhuma doença. Professor Roden, muito obrigada. Na próxima semana o senhor estará novamente conosco. Tá bem. Um abraço. Depois do retiro eu volto aqui. Depois o senhor volta. Muito obrigada, professor. Vamos subir, meninas.